Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar hoje a aula 6 de Matemática B. Hoje nós vamos falar de quadriláteros. Então, só lembrando, para a nossa aula de quadriláteros é interessante e importante estar com a apostila de Matemática B, que vários conceitos que são apresentados estão na apostila e é um complemento para o estudo. Então, eu vou abrir aqui os meus slides para a gente poder iniciar a aula. Então, aula 6 de Matemática B, sobre quadriláteros. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é nós lembrarmos as características de um quadrilátero. Então, lembrando, o quadrilátero, já diz o nome, são polígonos que têm quatro lados. Então, quais são as características? Além de ser quatro lados, eles têm quatro vértices, quatro ângulos internos, quatro ângulos externos. A primeira propriedade que nós temos é que se nós somarmos as medidas dos ângulos internos de um quadrilátero, sempre essa soma tem que dar 360 graus, tanto dos seus ângulos internos como dos seus ângulos externos. Nós sabemos também que todo quadrilátero tem duas diagonais, formando assim, ali eu tenho uma diagonal e a minha segunda diagonal. Outra propriedade que eu tenho dos quadriláteros é que o perímetro de um quadrilátero é a soma dos seus lados. Então, quando eu estou falando uma questão de perímetro, se eu somar os lados de um quadrilátero, eu tenho o seu perímetro. Agora, nós vamos estudar, lembrar alguns tipos de quadrilátero que nós temos. O primeiro deles é o trapézio. O trapézio tem como característica dois lados paralelos. Então, no caso ali, meu segmento AC é paralelo ao meu segmento BD. E no meu trapézio ali, no caso, eu sempre vou ter uma base menor, que ele está representado pelo B minúsculo, e uma base maior, representado pelo B maiúsculo. Eu sei dizer também que os trapézios eles têm ângulos suplementares, ou seja, a soma de dois ângulos dá 180 graus. No caso ali, a soma dos ângulos AB dá 180 graus, são suplementares, e as somas dos ângulos CD também são suplementares e dá 180 graus. O que eu mais sei também sobre os trapézios, que eu posso classificar eles em vários tipos de trapézio. Então, o primeiro caso que aparece ali para a gente é o trapézio isósceles. O trapézio isósceles, além da sua base menor e da sua base maior, os outros dois lados, eles são iguais, têm o mesmo valor. E sempre no trapézio isósceles, os ângulos que partem dos vértices da base menor são iguais. E os ângulos que partem do vértice da base maior também têm o mesmo valor, certo? O outro trapézio que eu tenho é o trapézio escaleno. Todos os lados têm tamanhos diferentes. E o outro trapézio que eu tenho é o trapézio retângulo. O trapézio retângulo ele tem um lado que é uma reta, um segmento perpendicular, gerando assim para mim dois ângulos de 90 graus, sempre dois ângulos de 90. Então é um trapézio retângulo. Então esses são os três tipos de trapézio que nós vamos encontrar. Agora nós vamos falar sobre os paralelogramas. O paralelogramo ele tem algumas características. Então a primeira delas é que os ângulos opostos são congruentes, ou seja, eu tenho o mesmo valor. No caso ali para mim, o ângulo A e o ângulo D são opostos e têm o mesmo valor. O ângulo B e o ângulo C são opostos e têm o mesmo valor. Eu tenho também que, além dos ângulos, eu tenho os lados. Então, lados opostos são congruentes. Então, o meu lado AC, ele é congruente ao lado BD. E o meu lado AB é congruente ao meu lado CD. Ou seja, os lados que são opostos, são paralelos e opostos, eles têm o mesmo valor. Eu sei também aqui uma outra característica, que as diagonais de um paralelogramo elas se interceptam num ponto médio. Então, como exemplo aqui na figura. Eu tenho ali meu paralelogramo, e se eu encontro as diagonais deles, o encontro das duas diagonais me gera um ponto. E esse, no caso, seria meu ponto médio. Eu tenho três tipos de paralelogramos. Então, eu tenho o paralelogramo retângulo,
Então, o retângulo é uma figura bastante conhecida. O retângulo, ele, além de ter os 4 ângulos internos, cada um deles valendo 90 graus, 4 ângulos retos, ele tem as diagonais congruentes. Então, as diagonais de um retângulo são congruentes. O losango, por sua vez, ele não tem os 4 ângulos internos valendo 90 graus cada um, mas os seus lados são iguais, são congruentes. E as suas diagonais, ele possui uma diagonal menor e uma diagonal maior. Já o quadrado, além dos 4 ângulos retos, ele tem a diagonal congruente e também tem os lados congruentes. Assim, eu posso falar da seguinte maneira. Eu tenho o paralelogramo, e do paralelogramo, a gente pode gerar um retângulo. E eu posso falar da seguinte maneira. Todo retângulo é paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo. A partir de um paralelogramo, também eu posso gerar um losango. Aí eu posso dizer que todo losango é paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um losango. E do retângulo, do losango e do paralelogramo, nós temos o quadrado. Então, eu posso falar da seguinte maneira. Todo quadrado é retângulo, paralelogramo e losango ao mesmo tempo. Então, ele é os três ao mesmo tempo, mas nem todo losango é um quadrado, nem todo paralelogramo é um quadrado e nem todo retângulo é um quadrado. Ok? É importante, igual eu falei para vocês, que os quadriláteros, eles são figuras muito que caem bastante em vestibular aqui para nós na Federal do Paraná, que é bastante no Enem, são bastante figuras que caem com bastante frequência. Vamos agora para exercícios práticos. Então, na 1, sobre as propriedades dos quadriláteros, assinale a opção correta. 1A. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 180? Não. A soma dos ângulos internos que dá 180 graus é um triângulo. No caso, um quadrilátero, a soma é 360 graus. Ou seja, se eu cortar um quadrilátero no meio, eu vou ter 2 triângulos. E a soma de cada um é 360. Então, A é falsa. B. Em um paralelogramo, as diagonais são congruentes. Então, as diagonais são sempre iguais em um paralelogramo? Não. No caso, por exemplo, eu tenho um paralelogramo que é losango. Nesse caso, ele não tem as diagonais congruentes. No losango tem uma diagonal maior e outro menor. C. Em um paralelogramo, lados opostos são paralelos e congruentes? Perfeito. Sempre um paralelogramo, os lados opostos são paralelos e eles têm o mesmo valor de medida, são congruentes. Então a C é correta, mas vamos ver por que a D e a E não são corretas. Então D. Em um quadrado, as diagonais são perpendiculares, correto. E não congruentes, errado. Então, em um quadrado, as diagonais são perpendiculares e também são congruentes. E. Em um quadrado, todos os lados são iguais e seus ângulos podem ser retos ou não. Então, assim, todos os lados do quadrado são iguais, mas todos os ângulos são retos. Todos eles são retos. Não tem esse ou não. Então, a alternativa correta é a letra C. 2. Ao se colocar V para indicar o verdadeiro e F para indicar falso para as afirmações. Um quadrilátero que tem as diagonais com comprimentos iguais é um retângulo? Então, assim, nem sempre, porque o quadrado também tem as diagonais com comprimentos iguais. Então, nem todo retângulo é um quadrado. Então, a 1 é falsa. 2. Todo losango tem as diagonais com comprimentos iguais? Não. O losango tem uma diagonal maior e uma menor interna, então é falso. 3. As diagonais de um paralelogramo cortam-se mutuamente ao meio? Sim, todo paralelogramo, a gente encontra as diagonais, elas estão geralmente sempre no meio. Então, a alternativa que está correta seria a letra D, que seria falso, falso e verdadeiro. Vamos agora para mais um exercício na prática. Então, ali, no retângulo abaixo, determine as medidas de x e y indicadas. Bom, se nós analisarmos a figura, na parte que eu tenho x ali em cima, forma um triângulo. Então, ali eu sei que 5x mais 3, mais 90 graus, mais 12x mais 2, precisa ser igual a 180, porque forma um triângulo. Então, vamos organizar isso numa equação do primeiro grau. Então, 5x mais 3 graus, mais 90 graus, mais 12x mais 2 graus é igual a 180 graus. Vamos juntar a parte literal e a parte numérica.
Então, 5x mais 12x fica 17x, 3 graus mais 90 mais 2 graus fica 95 graus. Agora nós vamos passar esse 95 para o outro lado e vai ficar negativo. Então, 17x é igual a 180 menos 95. Então, 17x é igual a 85 e x é igual a 85 divididos por 17, que é igual a 5 graus. Então, descobri que o x vale 5 graus. Agora vamos achar o y. Se eu for olhar ali, 12x mais 2 graus mais y vale um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, organizando, eu posso fazer 12x mais 2 graus mais y igual a 90. Então, 12x, no lugar do x, eu já descobri que ele vale 5. Então, substituo o x por 5. 12 vezes 5 graus, mais 2 graus, mais y igual a 90. 12 vezes 5, 60. Então, 60 graus, mais 2 graus, mais y igual a 90. Então, y é 62 graus, mais y igual a 90. Então, y igual a 90 graus menos 62 graus. Então, meu y vai ser igual a 28 graus. E assim eu encerro esse exercício, achando que x vale 5 e y vale 28. É importante, pessoal, vocês corrigirem, fazendo os exercícios da apostila, rever alguns conceitos, porque fazendo os exercícios vocês conseguem rever alguns conceitos importantes de quadriláteros, que é uma matéria muito importante, que ela vai dar base ainda para nossa geometria espacial, geometria analítica também, certo? Então, nos vemos na próxima semana com a continuação do conteúdo. Então é isso, pessoal. Agradeço pela aula de hoje, tenham uma ótima semana e até mais.